programa do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Atualizando você de tudo o que acontece no país com visão bíblica. Atualizando, a partir de agora, aqui na Rede Fé FM. Muito bem, bom dia para você e toda a região de Ribeirão Preto. Estamos aqui com o programa Atualizando do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto para poder servir a população e poder trazer informações atualizadíssimas de tudo que está acontecendo aí. E hoje nós vamos estar falando sobre essa pandemia que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto, em todo o Brasil, no mundo todo. Então nós temos que estar falando o que as igrejas têm feito para conter essa infecção, o que nós vamos fazer como pessoas e o que é que você aí em casa pode fazer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então e eu já vou passar a minha palavra aqui para o pastor Ricardo Minelli assim que eu terminar de orar. Tá bom? Pode ser assim? Pode ser. Então tá bom. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos, Pai, que o teu amor ainda esteja conosco, Pai, em todos os momentos, Pai, nas aflições, nas angústias, nas ansiedades. Que o Senhor esteja, Pai, invadindo cada lar, cada lugar, cada carro que está ouvindo, cada pessoa que está pelo Facebook, pelo WhatsApp. Que o Senhor possa estar alcançando todas elas, Pai, trazendo a tua paz que excede todo entendimento sobre cada lar em Ribeirão Preto, toda a região e todas as pessoas que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Estou aqui com o pastor Ricardo Minelli. Bom dia, pastor Ricardo Minelli. Tudo bem com o senhor? Bom dia, pastor Roberto. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma manhã abençoada aí, preparada pelo Senhor, com o nosso programa Atualizando. E diante desses fatos e acontecimentos, né? E como tem mudado as situações e como mudou o contexto do cenário nosso como igreja, como povo de Deus, como sociedade organizada. Então você que está aí nos ouvindo, né, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, precisamos da tua interação, vamos ter uma palavra médica no meio do programa, muitas coisas aí, então fique ligado conosco, com certeza dias de incertezas e também de convicções que Deus pode nos surpreender a qualquer momento. Então temos certeza que vai ser um bate-papo muito bom aí. É bom que você então entre na página do Conselho de Pastores lá no Facebook e que você também entre nas suas igrejas e esteja replicando aí o nosso link para que todos possam estar ligados aí com a gente, fazendo perguntas. Às vezes você está com alguma situação em casa, está com um problema, está precisando de uma oração, nós estamos aqui para poder atendê-lo, poder servir a vocês da comunidade de toda a região, ok? Então fica ligado aí, você que está no WhatsApp pode ligar no 981390382, vou repetir, 981390382, pode entrar também no Facebook da Rede Fé, passar aí e compartilhar o link ou nos links da sua igreja aí que você está ouvindo que possa replicar, ok? Vamos lá. A primeira pergunta, então, é uma pergunta já direta, né? O que é a igreja de Ribeirão Preto, de toda a região, como é que ela se manifestou, como é que ela se uniu e quais foram as decisões que foram tomadas para essa época de reclusão, de pandemia? Pastor Roberto, todo mundo está acompanhando hoje as questões de redes sociais, está polemizado demais da conta, né? Até porque existem divergências e muitas linhas de pensamentos teológicos que, se fechar a igreja está faltando fé, a igreja nunca se fecha, isso aí é porque vocês são fracos. Por outro lado, não, você não quer fechar, você é inconsequente. Então isso virou um celeuma no nosso meio. Você não tem fé ou você é inconsequente? Então virou dois extremos aí, né? Então assim, eu quero dar uma palavra em nome do Conselho de Pastores, né? Porque a gente está lidando com isso desde o primeiro momento e das primeiras decisões, né, de decretos governamentais, principalmente municipais. Primeiramente, como igreja instituída, né, a gente tem que ter uma visão muito clara do que é igreja, né? Quando a gente vai ter esse entendimento claro, nós vamos ver que a igreja é definida da seguinte maneira: tem uma igreja orgânica, uma igreja física, visível, que ela é constituída por um CNPJ, uma inscrição estadual, e o que rege ela também é as leis aqui terrenas. Ela submete a todo o processo das leis, né, orgânicas municipais, estaduais, federais. Ela precisa, então,
está de acordo e alinhada com esse princípio. Isso é um princípio que está estabelecido em Romanos capítulo 13, né, que nós tanto pregamos para as nossas ovelhas, mas na hora da gente colocar em prática, acaba ficando muito aquém aí por parte de lideranças, né? Que é que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, se toda autoridade foi constituída por Deus, quando você submete a direção, o direcionamento de uma autoridade governamental, municipal, federal, a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 13, que você então está isento da espada, né? Agora, se você tiver a fim de submeter a espada, então você quebra o princípio da lei. Aí você vive pela fé. Eu vou dar um exemplo claro. Nabucodonosor pediu para que eu o adorasse. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: ó, rei, fique sabendo de uma coisa, nós não vamos te adorar. Porém, se Deus quiser nos livrar dessa fornalha, ele nos livra. Se não, nós estamos aptos a ir para a fornalha. Então tem decisões que são muito pessoais que eu preciso tomar com uma convicção que eu estou totalmente entregue às mãos do Senhor e tenho uma convicção por aquilo dos danos e dos efeitos colaterais. Então, mediante isso, né, a igreja, primeiramente, ela é orgânica, ela é física, ela está constituída por um CNPJ e ela precisa ser regida pelas leis, né, que o município, o estado e a federação está direcionando. Segundo, a igreja é invisível. Essa igreja invisível, ela é uma igreja de todos os lavados, remidos e regenerados pelo sangue do Cordeiro. É aqueles que estão sendo preparados como a noiva de Cristo, adornada no meio de desafios desse mundo, né? Que vai ser arrebatada juntamente com Cristo, para aqueles que creem em arrebatamento, né? Sobre a segunda vinda de Cristo. Aquela que vai ter todo o cortejo nupcial nos céus com o Senhor. É essa igreja que Jesus, em João 14, versículo 1, diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, e volto para buscá-los. Enquanto isso, eu vos deixo o Paracletos, o Espírito Santo, para caminhar ao lado de vocês e confortar. Então essa igreja invisível, ela não está condicionada a templo, ela não está condicionada a CNPJ, ela não está condicionada a estruturas orgânicas, físicas, governamentais e tudo muito mais. É uma igreja transcendente, é uma igreja que ela flui pela direção do Espírito Santo de Deus. E aí não compete, então, a gente estar num templo para que Deus nos alcance, nos ministre e nos visite. Então, quando a gente tem esse entendimento muito claro que a igreja é transcendente, que a nossa fé é transcendente, que nós não dependemos de um lugar físico, o lugar físico nada mais é que um local de ajuntamento dessa congregação para uma celebração de comunhão e unidade, mas que em determinados momentos na história da igreja, quando a gente vai ver desde o seu nascimento no livro de Atos, ela precisou se tornar reclusa dessa forma para passar os momentos desafiadores. Inclusive hoje, pastor Roberto, nós temos no mundo as igrejas subterrâneas, as igrejas nos lares, nos países perseguidos da janela 1040, que é proibido nos países, né, onde a questão confessional não é cristã, que é proibido pela cultuar política do país, pela né? política do país, e eles não têm problema nenhum, e é a igreja que mais, uma das igrejas que mais cresce ao redor do mundo, perseguida. Quando eles são descobertos, eles perdem a vida por isso, são decapitados, degolados. Todos os dias acontece isso no mundo, né? É que o Brasil nunca experimentou uma situação dessa, de ter que sair realmente. Então nós temos esse hábito do culto, né? Nós temos esse paradigma pela questão, né, que fomos educados em termos de catolicismo romano, né? O Brasil foi 100% catequizado, então a nossa base sempre foi catolicismo romano, até algumas décadas aí atrás. Então a gente tem a questão do paradigma do clero, do culto, do domingo e do sacrifício. Isso daí também é uma coisa que eu queria te perguntar. Como é que tem sido feita a comunicação? Porque a gente percebe uma coisa muito, muito forte, né? De sábado passado para hoje, sim, numa questão de uma semana, nós tínhamos primeiro então uma informação de que era uma gripe, isso, e que a gente precisava tomar cuidado, aumentar a vitamina C, aumentar isso, tal. No sábado nós tivemos uma reunião com a Secretaria da Saúde, sim, né,
Conselho de Pastores, e ela determinou, olha, os cultos podem ser feitos, mas tem que reduzir o pessoal, né? Então as igrejas acima de 500 pessoas tem que ter menos de 500 pessoas. Espaçamento uma sim, uma não. Dividam os cultos, né, para não ficar tudo aglomerado. Já no sábado, na segunda-feira, já começou a sair decretos de que o estabelecimento não vai abrir, não vai fechar. E na quinta-feira nós tivemos uma outra reunião com a Vigilância Sanitária, que foi lá e falou assim, olha, não... E saiu o decreto, né? Saiu o decreto estadual de que não podia ter aglomeração nenhuma, independente do número de pessoas, né? Mas que as igrejas não estavam afetadas por esse decreto ainda, né? Tinha que respeitar as leis. Já na quinta-feira, na sexta-feira, ontem já saiu um decreto que não pode. O juiz declarou lá, não pode ninguém se reunir. Foi uma liminar. E como é... Então, vamos lá. Como é que a igreja tem se comunicado e como é que tem se adaptado nessa questão de tanta rapidez de uma semana para cá de podia fazer culto com 500 e agora não pode nem mais fazer culto? Pastor Roberto, como Conselho de Pastores organizado, nós temos uma rede de mais ou menos 210 igrejas na cidade que são catalogadas e associadas e afiliadas ao Conselho de Pastores. Eu penso que nós devemos ter mais uns 40% das igrejas na cidade independentes que não são associadas e afiliadas e seus pastores. Então a nossa rede de comunicação ela ficou muito pautada dentro da nossa realidade da Associação do Conselho de Pastores. Tá? Então, como Conselho de Pastores, como nos organizamos? Estamos há 2 semanas em contato direto com a Prefeitura Municipal, Secretário de Saúde, Secretaria de Saúde, Secretaria de Epidemiologia e Vigilância Sanitária. Então a gente tem um link, um contato diário com esse pessoal, com esses responsáveis, né, nos mantendo informados com boletins e atualizações e tudo muito mais. Então a partir daí nós montamos uma comissão nossa diretoria, para a gente começar a discutir quais seriam as nossas ações como igreja na cidade, ou uma igreja para a cidade, assumindo as nossas responsabilidades sociais, as nossas responsabilidades como uma liderança que influencia um grupo de pessoas que corresponde quase 30% da parcela da sociedade aqui organizada, Ribeirão Pretana e toda a nossa região, né? E muitos de nós, pastores, temos várias igrejas na região metropolitana também, que correspondem a nós. Então a gente começou desde sábado analisando cada decreto municipal e nos alinhando aos decretos municipais. Junto com a nossa fé, entendendo o nosso papel social, a nossa responsabilidade, prudência para esse momento, porque nós estamos mobilizando uma massa social. Né? Então é lógico que a nossa palavra, o nosso direcionamento agora vai fazer toda a diferença até para a precaução das nossas famílias, casas e do povo que caminha juntamente conosco. Então, de acordo com cada decreto estabelecido pelo nosso prefeito, decretos municipais, principalmente... E até estaduais, né? Porque, na verdade, qual foi feita a primeira leitura? O governo faz um decreto a nível de estado, mas cada município estava com uma realidade de uma iminência, né, o grau de iminência do risco. Então, estava sendo avaliado, ainda que a prefeitura aqui tem seguido perceptível a risca ao direcionamento do que o Estado tem falado. Eu tenho percebido muito esse alinhamento. E a gente decidiu, como Conselho de Pastores, se alinhar também. Né? Então, desde sábado, a gente está trabalhando em cada etapa. Então, várias igrejas já fecharam no sábado, outras na terça. Enfim, ontem, né, nós chegamos ao número, né, de aproximadamente 90% das igrejas do Conselho de Pastores decididas, fechadas, estabelecidas, e a partir de agora, com a liminar de juiz, é 100%. Né? As que vão ainda fazer, porque tem alguns que ainda estão nesse processo dessa discussão, né, que a igreja não pode ser fechada. Irmãos, a grande questão não é a igreja espiritual invisível fechar. Né? Isso daí não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer nunca. Pelo contrário, nós precisamos ser essa cidade refúgio mesmo, né? Como pastores agora. O que não pode é o ajuntamento, a aglomeração, para que haja a curva de achatamento, né, da questão da proliferação. Porque tem gente que acha que a aglomeração se restringe apenas às igrejas grandes. Mas eu quero dizer o seguinte: se você tem um ambiente de 50 metros quadrados e ter 50 pessoas lá dentro, é uma aglomeração.
aglomeração. Exato, então, sem ventilação. 30 pessoas dentro de 50 metros quadrados já é uma aglomeração. Exatamente. Então não é muito o espaço que você tem, mas a quantidade de pessoas colocadas dentro desse espaço, não é? Agora, outra pergunta. Você, relacionando isso à palavra de Deus, quando Jesus passa ali no templo e vira tudo, e vira as casas dos pombos, a mesa dos que estavam vendendo Os ali, mercadores. né? E ele fala assim, o templo é a casa de oração do meu pai e vocês estão usando ela errada. Você acredita que esse tempo é um tempo da gente reconstruir? Né? A gente já falou há um tempo atrás de reconstrução das muralhas, né? Então a gente primeiro reconstrói o entorno do templo e agora a gente começa a reconstruir o nosso próprio templo. Será que Deus tem permitido isso para que a gente se avalie, para que você saiba o que tem dentro do armário do seu filho, né? Quais são os problemas que você enfrenta dentro da sua casa, ou você acha que isso daí é espiritualizar demais? Ô, pastor Roberto, eu acredito o seguinte, que nessa fase agora, né, todos nós temos refletido a nossa fé, temos refletido o que é a igreja, refletido qual é o momento que a gente está vivenciando. É tudo muito novo para nós, acredito que nenhum de nós aqui, né? A última pandemia que nós tivemos no mundo foi a peste negra, na Idade Média, que a igreja estava num processo de reforma, né? Você vai ver que pós isso uma reforma acontece, ainda que depois, por falta realmente e por negligência, a peste negra volta, né? 200 anos depois, 200 né? anos depois. Bem na cidade de Lutero. Exato, né? Mas ela foi pré-reforma, né? O seu primeiro momento. Um terço da Europa foi dizimada na peste negra, né? Então a gente vai ver milhões, estima-se que 12 milhões de pessoas morreram. Estima-se que no mundo havia, no Império naquela época, 450 milhões de pessoas, e quase 100 milhões a nível de mundo foi exterminada pela peste. Então, foi a última pandemia a nível de mundo, e agora a gente vivenciando essa realidade, numa era da informação, na era da tecnologia, na era da fake news, na era das aglomerações com mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Então, assim, tudo é muito novo. Tem uma frase de C.S. Lewis, que é: Deus sussurra e fala a consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar o mundo adormecido, né? Parafraseando C.S. Lewis, a dor é um megafone de Deus chamando a nossa atenção, né? Ele usa a dor, ele usa as circunstâncias e as situações. Então eu acho que agora, eu vou dizer do meu coração essa semana, ainda que a gente precisou estar o tempo todo conectado para poder, né, dar as informações e feedbacks aí a nível de conselho de pastores. E a gente está conectado a um conselho de pastores a nível de estado também, né? Eu faço parte desses pastores que fazem parte de um conselho onde o pastor Edson Rebustini nos lidera. Então a gente trocou muitas informações em tempo real, para a gente ir direcionando realmente as igrejas. Eu confesso para você que na minha introspecção eu tenho repensado demais as minhas convicções, a minha teologia, a minha cosmovisão em relação à igreja, em relação à fé, as questões mesmo de como nós estamos tratando o culto a Deus, né? Em relação à nossa consciência cauterizada através do prazer, do sucesso. Eu acredito que eu, como todos os líderes e pastores, eu acho que Deus... Acho não, tenho certeza, Deus moeu a gente. Deus está moendo a gente, né? O juízo, se começa pela casa de Deus, chegou aqui. Deus igualou todo mundo. Esses dias atrás eu falei uma frase no programa que fizeram uma pergunta para mim sobre igreja. O que é as igrejas pequenas? E a resposta foi: existe igreja pequena quando um Deus grande está dentro dela? Né? Porque muitos também estavam achando que toda o seu potencial de conquista e de avanço estava no tamanho, na numerolatria, nas conquistas, no avanço. Né? Você vê que a gente brigou por tanta pouca coisa ao longo da vida. Fiquei pensando ontem, quantos rachas de igreja, quantas pessoas foram embora porque não concordaram com o pastor, porque não concordaram com isso, porque não aceitaram aquilo, quantas pessoas trocaram de igreja nos últimos anos, quantas pessoas abandonaram a fé, desviaram-se do evangelho por decepções e frustrações, e agora a gente está todo mundo na mesma situação. E você quer ver uma coisa? Uma coincidência
online, vamos por assim. Há uns 4, 5 meses atrás, vamos por 6, vai no máximo, o Instagram tirou o número de likes que você exibia, o Facebook tirou o número de likes que você exibia, e agora você não consegue saber quantos likes, a pessoa quando entra não consegue saber quantos likes teve aquela tua foto. Isso daí vai em junção a isso que você falou, que não existe grande ou pequeno, agora online todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Deus não quer que você se vanglorie em nenhum dos números. Eu acredito que a gente ficou 2000 anos falando sobre unidade e nunca conseguiu entender o que é unidade. E agora é o seguinte, fechar as igrejas físicas e ir para dentro de casa é a maior unidade da igreja sobre a face da terra. Nós estamos unidos por um propósito. Por um propósito nós estamos unidos. Por um propósito. Evitar a propagação. E isso está nos trazendo de novo, né, para uma grande realidade. Eu até ontem, nas minhas meditações, eu escrevi alguma coisa assim. Como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, após o início do isolamento social, muitos benefícios já estão acontecendo e são notórios. Filhos reencontrando com seus pais dentro de casa, casais juntos com os filhos ao redor da mesa, fazendo as refeições principais, tempo de qualidade em família, cultos domésticos que abandonamos há muitos anos, por falta de tempo, orações em família, comunhão, tudo voltando ao normal. E como sempre, Deus usando todas as coisas e acontecimentos e fatos para nos reeducar como um pai de amor e misericórdia. Então eu acho que tudo voltou ao normal. Eu acho que nós que estávamos numa anormalidade, né? Porque a maior frase que nós tínhamos para os nossos filhos era: não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Não tenho tempo, eu tenho que avançar, eu tenho que conquistar, eu tenho que pagar minhas contas. Agora está todo mundo no mesmo nível. E se isso, vamos supor que um anjo descesse no seu quarto e falasse: ó, você precisa parar para você poder conhecer sua família. Você ia expulsar, né? Achar que é o capeta. Que é o cão. E aí, de repente, Deus permite algo assim para você poder se reconectar com a sua família, né? Aquilo que você está conectado fora, sabe por quê? Tá errado. Porque muitos pastores, muitos líderes ganharam a sua igreja, ganharam a sua notoriedade, ganharam a sua plataforma, ganharam as suas likes, mas perderam suas famílias. A gente tinha visto muito isso, as pessoas dando muito mais importância ao templo, ao clero, ao domingo e ao sacrifício como uma religião vã e vazia, mas voltando para casa verdadeiros demônios, né? Então eu penso que agora nós estamos reconquistando a nossa primeira igreja, que nós nunca deveríamos ter abandonado, que é a nossa família, que é nossa primeira missão, sacerdócio, né? Nossa primeira missão, nosso primeiro propósito. Então, se a gente conseguir levantar esse altar do culto doméstico em casa, se nós conseguirmos discipular os nossos filhos, se nós ganharmos a nossa família, nós estamos realizados. Eu penso guardar as devidas proporções, porque não vai acontecer mais o dilúvio, Deus disse isso, né? No entanto, dando um sinal muito claro de aliança, que é o arco-íris. Mas que cada um está na sua arca. Cada um está na sua arca, com a sua família tá, né? E com os bichos dentro de casa, né? Então vai ter que aguentar os bichos agora. É um período aí de 40 dias, exatamente uma quarentena, né? Tem uma mensagem sendo divulgada, um boletim policial, né? Que não tem homicídio, não tem roubo, não tem latrocínio, não tem nada acontecendo, mas briga de casais, desinteligência doméstica, né? Então assim, você vai ter que lidar com todos esses desafios, porque tem muita gente que desaprendeu ficar dentro de casa, né? Tem muita gente que tinha as rotas de fugas, e uma delas era o ministério, o plataforma e a igreja, e o púlpito, né? Só trocaram o futebol, o boteco pela igreja, né, como só uma rota de fuga por não suportar ficar em casa, e agora vai ter que voltar para dentro de casa, e você vai ter que fazer uma tarefinha de casa, vai ter que orar junto em família, ao redor da mesa, vai precisar fazer o culto doméstico, ensinar a criança no caminho, vai ter que exercer fé, você vai ter que exercer convicção, você vai ter que ensinar os princípios da palavra de Deus, você vai ser o pastor da sua casa, pastor da sua família, da sua esposa, seus filhos. Vai ser uma bênção a gente passar esse período de 40 dias, vai cessar o dilúvio, vai sair o sol da justiça novamente sobre a questão, né? Vai o arco-íris, a aliança, restabelecer. O que você não vai poder depois é plantar uma vinha e embebedar de novo com tudo que você estava fazendo.
Foi tanto tempo recluso, né? Ó, o Marquinhos Alves tá mandando um abraço pra gente aqui. Abraço, Marquinhos. Elienay, pastor Elienay tá ligadão aqui com a gente. André Cila, o pastor André Cila. Pastor Elienay de Fort Myers, tá lá na Flórida. Goulart, esse é o Goulart. O Goulart, Elienay Goulart. O André Cília tá ligado, Berna Santana tá ligado, José Maurício Silva tá dizendo assim: a obstinação costuma usar o mesmo expediente da fé. Temos que discernir a batalha. Muitos de nós vamos nos surpreender com uma autoavaliação e perceber o quanto estamos equivocados. Pastor Maurício está em Curitiba, é pastor nosso aqui pela igreja. Amém. Está lá em missão. E, bom, vamos lá. Outra coisa que eu queria te perguntar é a questão de que nós vamos estar em casa, tem gente que estocou comida para 40 dias e já comeu tudo ela. Jesus, ajuda nós! Pela ansiedade que estão. Nós precisamos nos exercitar também, né? Eu acho que assim, não só cuidar da nossa mente, da nossa fé, mas do nosso corpo. Não, tem uma regrinha básica, né? Então vamos lá. Primeiro, você precisa estabelecer se você está fazendo home office, você precisa ser fiel no horário de trabalho, agora com a sua empresa, com o seu negócio, e você com o seu pastorado, com a sua liderança. Você está em trabalho. Ainda que seja na sua casa, mas você tem que ser fiel. Lembre que seu Senhor é Deus, seu patrão é Deus. Então seja fiel que Deus vai te honrar. Cumpra o teu horário. Se é 8 horas de trabalho, se é 6 horas com seus intervalos, seja fiel. É horário de trabalho. Você não está em férias, é trabalho. Segundo, se você, as crianças, período de escola, por exemplo, a minha filha ontem chegou todo o material para ela estudar em casa agora. Com as tarefas, com os livros, as literaturas. Então, papais, por favor, né, conduza os seus filhos. Né? Período de escola é das 7 da manhã às 12, então ele vai ficar das 7 às 12 na sua casa. Porque vai ter criança que não vai falar pro pai que chegou a lição, né? Não, tem criança que vai querer ficar até 2, 3 da manhã em computador, assistindo filmes, bate-papos aí, chats e tudo muito mais, e aí acordar meio-dia, isso vai virar um caos. Então você precisa ser prudente, ter disciplina agora. Então, horário de escola, estuda tarde, tudo bem, então vai para o período da tarde. Então, olha só, Netflix, Joia, os canais Telecines e tudo muito mais, aí tá tudo liberado. Isso é bom, mas você tem que delimitar um tempo do dia para isso aí, 1, 2 horas ao máximo. Você vai intoxicar tua mente com um monte de coisa que não vai te gerar edificação. Então você precisa estabelecer um período para leitura bíblica, um período para oração, um período para compartilhar em família, uma boa leitura, escolha um bom livro, né? Escolha agora, faça isso, comece esse hábito. Eu tenho 3 livros bons para te indicar. Eu tenho 66 livros bons para te indicar. A Bíblia. Não, além da Bíblia, livros que vão te conduzir aí a expandir o seu conhecimento. Tem um que é Decepção, a ferida que paralisa, muito bom. Tem um Descanso em Meia Guerra, ótimo para esse momento, né? E tem um que é Por Algo Maior, que são livros excelentes de minha autoria. Ele pode comprar tudo online? Pode. Entrego com máscara e álcool gel para você. Brincando. Então, se escolha um bom livro para você ler, né, além da Bíblia. Enfim, um tempo em família, um bom bate-papo, um tempo de reconciliação, um tempo de realinhamento, né? E aí você depois pode ter o seu período de descanso e diversão, de um bom filme, de uma boa série. Tem problema nenhum. Mas o que você precisa é de um critério, de um processo criterioso agora, de uma disciplina, melhor dizendo, para você não se perder esses 40 dias ainda mais. E aí poder ficar até pior, né? A tua saúde pode piorar tudo isso, né? É porque emocionalmente você tem que estar muito, muito bem agora, né? Para poder manter tua esperança, tua fé, tua convicção, teu canal liberado com Deus aí, né? De gerar fé no seu coração. Primeira João 5,14 diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? Então só tem uma forma de nós vencermos tudo que está acontecendo no mundo. Essa palavra mundo é sistema, é cosmos, é tudo quanto está acontecendo agora, né? Esse negócio de ponta cabeça, é a fé, gente. Então só que para ter uma fé saudável você tem que ter uma vida emocionalmente equilibrada, né? Você tem que ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então é necessário você manter bons pensamentos, boas ideias. Cuidado, olha só, deixa eu te dar um aviso aqui. Eu falei ontem em casa para minha esposa e
filhos. Cuidado agora com redes sociais, porque a enxurrada de fake news e de desinformações e de informações mentirosas e enganosas é absurdo. Então escolha uma ou duas fontes ao máximo para você ouvir nesse momento. Não aceite tudo que escrevem, falam não, gente, pelo amor de Deus. Na internet é uma terra sem lei, infelizmente. É terra de ninguém, todo mundo fala o que quer. Então tem um monte de coisas que não procede. Então assim, ó... Um monte de entulho, né? De entulho. Averigua a fonte, né? Então assim, tem pessoas que estão totalmente focadas em o dia todo conectadas em fontes fidedignas, né? Eu recebo o dia todo informações aqui, pastor, saiu isso, saiu aquilo. Irmãos, nem precisa me enviar. Eu escolhi algumas fontes específicas. Aquela outra, a última fake news que se tinha, que se encontrasse alguém acima de 60 anos na rua, ia ser multado. Justamente. Gente, né? Ia suspender INSS. Pelo amor de Deus, gente, né? Nesse momento não tem como, né? Ontem saiu, falaram aí que aqui na cidade tem não sei quantos casos. Gente, vamos seguir o que tá, né? E daí pra frente é só Deus pra nos ajudar, na verdade. E me fala uma coisa, e quais são as ações efetivas que a igreja está fazendo não em questão da denominação, mas em ajuda ao município? Tá, então, pastor Roberto, a gente está em contato com várias secretarias ao mesmo tempo, eles também têm nos contactado, porque agora é uma mobilização social, né? Agora não tem placa, não tem igreja, não tem religião, agora não tem nada, que nunca né? Teve, né? A gente aqui coloca. Justamente. Então agora é tudo em prol ao próximo. Então nós estamos envolvidos diretamente com a terceira idade, né? Servindo através das nossas comunidades locais, o ir ao supermercado para as pessoas de terceira idade, a farmácia, a esses lugares. Então nós temos esse trabalho voluntário. A gente tem um trabalho que nós entregamos alimentos às pessoas carentes. Já tem muita gente passando fome em Ribeirão Preto. Verdade. Ontem mesmo 5 cestas básicas. Ontem nós entregamos 130 cestas. 130 cestas? Né, de verdura, legumes e frutas. É um grupo que a gente atende em determinado local. Hoje eu já estou com muitos pedidos, né? Tive em contato com o pessoal da assistência social. A gente está em parceria juntos como igreja, nos voluntariando para poder ser esses pontos de entrega com toda cautela e cuidado. Nós temos trabalhado agora ininterruptamente pelas questões aí de moradores de rua, né? Um trabalho em conjunto com a sociedade para ver rápido uma resposta para a gente lidar. Suspendemos, né? Já era proibido, mas tinha várias igrejas e entidades fazendo, né? Mas já suspendeu a entrega de comida na rua, já está se buscando uma alternativa que o secretário, creio que na segunda-feira já deu anunciar, né? Protocolo. Então, assim, a igreja está muito engajada, temos orado, né, pelos profissionais de saúde, a gente tem uma capelania só com os profissionais de saúde, temos cuidado das emoções deles. Tá na linha com a gente. Doutora Divan, bom dia. Bom dia, pastor Alberto. Tudo bem com você, querido? Graças a bom Deus, estamos bem. Então, me conta uma coisa. A gente sabe que o senhor tem feito bastante atendimentos em vários pronto-socorros em Ribeirão e na região. Como é a situação que tem se encontrado aí nos postos de saúde, nos hospitais da nossa região metropolitana que você tem atendido? Então, pastor Alberto, graças a Deus, a nossa situação ela é bem abaixo do que a gente tem visto, por exemplo, no município de São Paulo. A população ela tem aderido bem a essas recomendações, porém o nosso maior medo é nas próximas 2 semanas, né, nos próximos 15 dias, como que se vai se comportar a população frente a essa transmissão comunitária. Porque qual que é a nossa maior apreensão como profissionais da área da saúde? A nossa maior apreensão é quando a gente estuda os números dos casos que têm ocorrido na Europa e na China, frente ao que nós temos de estrutura dentro do nosso sistema público de saúde. Então, com isso, a nossa apreensão é que não venhamos a deixar o paciente evoluir para um caso grave. Esses pacientes demandam serem assistidos em unidade de tratamento intensivo. O paciente demanda ser entubado,
ser mantido sob ventilação mecânica, né? Então são aparelhos aí de altíssimo custo, que o sistema não possui um número em acordo com a população assistida. Então, assim, os atendimentos até então têm sido de casos gripais, né, resfriados comuns, porém a gente tem mantido essa população sendo assistida em ambiente domiciliar quando a gente identifica como caso suspeito, partindo também para a investigação laboratorial, né, com um exame específico para ver se o caso é confirmado ou não. Até o presente momento, o número de casos confirmados é bem baixo, porém a gente tem uma fila de espera um tanto quanto expressiva para se confirmar ou descartar esses casos suspeitos. Entendi. Doutor, bom dia. Bom dia. Eu sou o pastor Ricardo, estou aqui com o pastor Roberto. Pastor Ricardo. Tudo bem, querido? A gente tem falado sobre muitas desinformações através das fake news. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre a hidroxicloroquina, né? Porque o pessoal... Hidroxicloroquina, né? Hidroxicloroquina. Eu queria ouvir do senhor o que é informação real, porque muitos estão falando que já está sendo administrado em alguns pacientes e tudo muito mais. Qual é a real informação, doutor? Na verdade, a real informação é um tratamento experimental que foi feito inicialmente nos Estados Unidos com alguns pacientes e houve sim uma melhora importante do quadro desses pacientes, né, evoluindo aí alguns com cura de 100%, porém, pastor, a amostra desse experimento, ela é muito baixa diante do número de casos. E também, o que faz muita diferença frente ao tratamento é a faixa etária e o perfil imunológico desse paciente. Nos Estados Unidos, o experimento foi feito em pacientes com a faixa etária entre 30 e 50 anos. Mas é um número muito baixo de pacientes, dada a quantidade de casos. Sim. Então, até o presente momento, o que a gente tem são experimentações, né, no número restrito de pacientes com perfil determinado, onde houve sim sucesso. Sim. Porém, dentro da comunidade científica, ainda há algumas interrogações que precisam ser respondidas para que isso seja estendido a todos os casos que têm se confirmado do coronavírus. Entendi. Então, assim, realmente há uma esperança frente a essa linha de tratamento, associando a hidroxicloroquina, que é um medicamento que a gente já conhece de longa data, porém para tratar outras patologias, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é muito usado no tratamento da malária e algumas doenças reumatológicas. Então, assim, há uma esperança sim, porém até o presente momento existem interrogações que precisam ser respondidas para que realmente a gente possa estender isso como tratamento definitivo. Ótimo. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo pessoas que já estão correndo até a farmácia. Pois é, e aqueles que precisam, né? Medicamento, mas ainda não há prescrição médica de qual a dosagem, qual o tempo de tratamento e qual a forma que esse medicamento deve ser administrado. E a doutor, realmente espalhou-se essa fake news. Exatamente. E houve esse desespero da população em relação a esse medicamento. Então ainda está sendo estudado qual a melhor dose, forma de aplicação e o tempo de tratamento que deve ser submetido. Certo. É uma esperança, mas até então precisa ser investigado mais a fundo. Certo. Doutor, então a orientação é não usar o medicamento sem antes a prescrição médica. É não usar, né? Não usar. A indicação é não usar, até porque precisa se saber se a pessoa tem realmente coronavírus ou se é uma gripe comum. Então o paciente precisa ter o diagnóstico fechado e precisa se ver caso a caso, porque assim, a doença ela responde de maneiras diferentes em cada organismo. Isso varia de acordo com a idade, com as doenças prévias que aquele paciente tem ou não, com as restrições frente ao uso de alguns medicamentos. Então, assim, há todo um estudo que tem que ser feito dentro da individualidade de cada caso. Sim. E aí, doutora Diva, o pessoal sai comprando e aquelas pessoas que precisam verdadeiramente do remédio, da medicação, ficam sem, né? Esse é o nosso maior medo, pastor, porque pode acontecer esse desabastecimento
e a indústria farmacêutica não está apta a dar resposta da quantidade de medicamentos que seja suficiente para atender os casos que realmente já estão confirmados e que já se encontram em tratamento hospitalar. Doutor, uma outra pergunta, por favor. A transmissão inicialmente era visível nos quadros sintomáticos. Agora a pesquisa diz que 79% da transmissão é assintomático. É real? É real essa informação? Esse estudo foi feito pela revista Science, agora no dia 16 de março, é um estudo bem recente, e realmente os números são esses. 79% dos pacientes que estão transmitindo o vírus se encontram assintomáticos. Ou seja, são pacientes que não estão manifestando nenhum tipo de quadro gripal, nenhum tipo de esforço respiratório, nenhum tipo de quadro febril, porém eles têm o vírus no organismo. Essa é a grande necessidade do isolamento social. Porque uma vez que nós não conseguimos identificar esses indivíduos assintomáticos, eles estão aí. Então, assim, o que acontece? A necessidade do isolamento assintomático é justamente por a gente não ter como identificar visivelmente e clinicamente o paciente que possui o vírus no organismo. Já aquele paciente que tem um diagnóstico da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, esse já tem as manifestações clínicas. Porém, há muitas pessoas que têm o Covid-19, né, que é o vírus meramente, sem ter manifestado a doença. Então, esse é o grande boom, porque os números de casos estão subindo acentuadamente em um intervalo tão curto de tempo. Sim. Eu vi que em São Paulo, de um dia para o outro, de ontem para ontem, subiu 45%, doutor. São números assim que nos próximos 15 dias a gente vai se assustar muito, porque a curva exponencial que está sendo vista aqui no Brasil, ela é similar à que foi apresentada na Europa e na Alemanha. Então, o comportamento do vírus aqui está sendo similar ao que foi visto lá, apesar do clima ser diferente. A gente tinha expectativa que do hemisfério norte está terminando o inverno e aqui a gente está no verão, a gente achava que haveria uma curva diferente em função do fator clima. Porém, o que nós temos visto é que o comportamento está sendo igual. Entendi, doutor. Então, para os nossos ouvintes, né, com essa clareza que 79% das pessoas contaminadas, elas não demonstram sintomas algum. Por isso a curva de achatamento agora e o isolamento social, né, doutor? Perfeitamente. A nossa grande bandeira no momento é que tem essa necessidade da população fazer a contrapartida dela. Nós, como profissionais de saúde, vamos estar monitorando, mas o nosso ambiente é restrito aos ambientes hospitalares, aos postos de saúde. Já essa questão do isolamento social, ela é extremamente necessária nesse momento, por esse perfil de paciente, por esse perfil de transmissor assintomático. Me fala uma coisa, doutora Edivan, qual é a recomendação? Procurar os postos de saúde em que situação? A situação é simples, pastor. A pessoa tem que observar que ela vem apresentando episódios de febre, 38, 39 graus, de forma intermitente, ou seja, ela se medica, né, com a medicação paracetamol ou dipirona, porém essa febre volta no intervalo ali menor do que 2, 3 horas. Outro sinal que é importante a população está observando, e há sinais de esforço respiratório, dificuldade para respirar, cansaço, tem que puxar o ar com muita força, intensidade de ponta de dedo, começar a ficar com a cor arroxeada, chiado no peito, ou seja, qualquer sinal que identifique uma questão respiratória. Esse paciente é o que precisa procurar as unidades de saúde para que seja feita a avaliação médica. Já aquele paciente que está apresentando uma coriza nasal, o nariz entupido, uma tosse seca, mas sem sinal de cansaço, sem sinal de dor torácica, sem sinal de dificuldade para respirar, esse paciente deve se manter em casa e observar os sintomas. Perfeito. Doutor, só a última pergunta, por favor. Em relação a ibuprofeno, procede ou é fake news? O ibuprofeno é um medicamento que a gente contraindica, realmente não se deve usar, porque ele é um anti-inflamatório e, assim, falando de modo coloquial, ele atua
dentro da cadeia de coagulação sanguínea, então ele dificulta o processo de coagulação. O que acontece? O paciente que está passando por uma injúria respiratória, os capilares, né, os vasos sanguíneos bem fininhos que nós temos em nossos pulmões, eles acabam sofrendo lesões no endotélio, que é a camada que reveste esses vasos sanguíneos por dentro, e essa lesão no endotélio vai ser responsável por causar sangramento. Então tem que se evitar o anti-inflamatório em função desse efeito colateral que ele tem sobre os vasos sanguíneos de menor calibre. Então a medicação que a gente indica, no caso de dor e de febre, de fato é o paracetamol e a dipirona meramente. Se fazendo uso dessas medicações não houver melhora, nós orientamos o paciente a procurar a unidade de saúde para que seja feita a avaliação clínica e já iniciar a investigação com os exames laboratoriais também. Perfeito. Doutora Edvan, a gente quer agradecer demais aqui a tua participação, foi muito esclarecedora. Eu tenho recebido aqui algumas mensagens dizendo que isso é muito esclarecedor, obrigado. E que Deus te abençoe, te guarde, te proteja de tudo aí nos postos de saúde que você tem ido, viu? Amém, pastor. É muito importante aí o trabalho que vocês têm feito de vincular essa informação, porque como o pastor Ricardo disse aí, realmente ocorre muitas fake news e isso gera um certo pânico, uma certa histeria. Então a informação sendo vinculada de forma clara e coesa é importante até para a gente, para que não haja, né, a superlotação dos nossos centros de saúde. Porque o que a gente está preconizando é que o tempo de espera na sala ali de recepção seja o menor possível. A gente está trabalhando intensamente para que o paciente fique o menor tempo possível dentro da unidade de saúde. Perfeito. Obrigado, doutora Edvan. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Deus te abençoe. Orando pelo senhor, viu, querido? Deus abençoe a todos. Amém. Obrigadão. Bom, nós temos visto aí então que uma das armas terríveis aí que eu não sei nem por que a população faz isso, soltar fake news, né? É muita falta de amor para com o próximo e com ele mesmo, porque de repente um parente dele pode cair numa dessas, né? Antes era fofoca, agora é fake fofoca. Fake fofoca. Mas glória a Deus pelos médicos. Ó, eu vejo que médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza de hospitais, né? Que muitas vezes a gente nem dá valor, né? Mas quando sai de uma sala para um atendimento para poder receber outro, são esses profissionais que estão ali verdadeiramente prontos, recepcionistas, né? Que estão ali, não são médicos, não são enfermeiros, mas estão ali expostos a qualquer situação. Que o nosso clamor seja por cada um deles também. Que Deus esteja verdadeiramente protegendo e indo visitar a casa de cada um deles, que o Senhor possa estar imunizando essas pessoas em nome de Jesus. Sim. Amém? Amém. 11h47, tem um intervalinho? A gente volta daqui a pouco com o programa Atualizando do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, sempre orando por você dentro de casa. Antes de tomar a vacina contra a gripe, passe no Hemocentro e doe sangue. A vacinação impede a doação de sangue por 48 horas. Os estoques devem ficar em níveis críticos e os pacientes que precisam de sangue para cirurgias e transfusões podem ser prejudicados. Não deixe que isso aconteça. Por ano, só o Hospital das Clínicas realiza cerca de 11.500 cirurgias e o Hemocentro mais de 94.000 transfusões. Precisamos e esperamos por você, doador de sangue. Mais informações 0800 979 6049. Antes de comprar seu seminovo, passe na Ortovel. Só aqui você encontra mais de 200 seminovos de várias marcas e modelos. Fiesta Hatch 1011 com direção hidráulica, só 990 de entrada e parcelas de 499. Palio Fire 2015, só 990 de entrada e parcelas de 539. Entrada só para junho ou em até 10 vezes no cartão e troca com troco. Antes de comprar seu seminovo, passe na Ortovel. No trânsito dê sentido à vida. 94,9 Rede Fé.
Antes de comprar seu seminovo, passe na Ortovel. Só aqui você encontra mais de 200 seminovos de várias marcas e modelos. Fiesta Hatch 1011 com direção hidráulica, só 990 de entrada e parcelas de 499. Palio Fire 2015, só 990 de entrada e parcelas de 539. Entrada só para junho ou em até 10 vezes no cartão e troca com troco. Antes de comprar seu seminovo, passe na Ortovel. No trânsito dê sentido à vida. A Silk 7 Estamparia, agora é Silk 7 Confecções. Venha conhecer o nosso showroom. Temos os mais diversos tipos de uniformes para a sua empresa, camisas promocionais e muito mais. Se você curte uma bolinha, joga futebol, junte seu time e venha fazer o seu uniforme com a Silk 7. Aqui nós trabalhamos com Dry Fit, que protege contra os raios solares. Simule seu uniforme acessando silk7esportes.com.br e veja como seu time ficará bem vestido em nosso simulador. Falou que ouviu na Rede Fé, ganha 10% de desconto em qualquer compra. A Silk 7 fica na rua Frederico Ozanam 831, no centro de Sertãozinho. Ligue 16 3491 1169 e fique muito bem vestido. Venha conhecer a linha MT completa na Itaquá Motos. MT-03, MT-07, MT-09 e MT-09 Tracer. Consulte as facilidades para sair com sua MT aqui na Itaquá Motos. Francisco Junqueira, 1500. Yamaha é Itaquá. Muito bem, estamos de volta aqui então com o programa Atualizando do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, sempre orando por você. E a gente quer deixar algum outro recado importante. A partir de segunda-feira começa a vacinação contra a gripe. Lembre-se que ainda não temos nenhuma morte confirmada aqui em Ribeirão Preto com a questão do coronavírus, porém da N1H1, N2H1 nós já tivemos um monte. Então é uma gripe também, assim como veio essa, ela veio um tempo atrás, mais suave de contaminação, mas que fez muitas vítimas. Então a partir de segunda-feira os idosos estão já indo para os postos de saúde para vacinação. É necessário que você se previna contra isso. E antes de você for tomar sua vacina, você precisa, olha, você que pode doar sangue, você que precisa, antes de tomar a vacina, você precisa ir doar sangue. É um apelo que nós estamos fazendo aqui para todas as pessoas que possam doar. Olha, os estoques de sangue estão baixíssimos, as pessoas estão precisando no HC, em outros lugares. E antes de você ir, agende. Você pode ter mais detalhes pelo telefone 0800 979 6049, 0800 979 6049. Você precisa entrar em contato. Se você puder doar sangue, vá lá, doe sangue, para que as nossas pessoas que estão precisando não estejam aí na falta disso, amém? Pastor Ricardo, são 11 horas e 51 minutos. O que nós podemos estar aí finalizando o nosso programa já? Pastor Roberto, eu quero concluir com uma rápida meditação. Muitos de nós conhecemos os feitos de Deus, as maravilhas, os milagres. A Bíblia diz que para o povo Deus revelou os seus feitos, mas a Moisés os seus caminhos. Os caminhos de Deus são sempre escondidos, paradoxais, antagônicos, contraditórios à nossa realidade humana. Isaías diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Nós não entendemos, a nossa mente humana não capta, né, toda a dimensão. A Bíblia diz isso, como nós vamos esquadrinhar os pensamentos de Deus. Mas nós precisamos conhecer os caminhos de Deus. É verdade. Porque quando eu conheço os caminhos de Deus, eu conheço o seu coração, eu conheço o seu caráter. Caminhos de Deus é conhecer o caráter de Deus. Nesses dias de angústias, nesses dias de desespero, nesses dias de medo, de pânico, eu todos os dias recebo pedidos de oração do nosso pessoal e tudo muito mais, principalmente nesse momento de angústia, de medo. E o salmista no Salmo 86 é um salmo de oração do aflito e do necessitado. No versículo 1 vai falar sobre o dia da angústia, no versículo 7, e ele vai dizer: Senhor, ensina-me, Senhor, os teus caminhos, e eu andarei na tua verdade. O que nós mais precisamos nesse tempo agora é conhecer o caráter de Deus, os atributos do caráter de Deus, comunicáveis, incomunicáveis. Esse Deus que é Pai,
esse Deus que é amor, esse Deus que é graça, perdão, misericórdia, favor. Viver o favor de Deus nesse momento é entender que a tua parte agora é obedecer e descansar. E a mão poderosa do Senhor é quem vai mover-se. É quando você consegue entregar o teu caminho, confiar no Senhor e saber que você pode descansar, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Você precisa encontrar esse lugar em Deus nesse momento. Eu sei que é um desafio, porque a gente começa... Falava com alguém agora de manhã, disse, olha, eu não consigo parar de pensar, meus pensamentos estão um turbilhão por hora. Se você não cuidar agora da tua vida emocional, você vai adoecer das tuas emoções. Você vai se autodestruir, se automutilar dentro de casa. O que você precisa agora é descansar em Deus. Não tem nada que você possa fazer com os teus braços. Não tem nada que você possa mudar com a tua força, com o teu conhecimento, nem com tua grana, com os teus recursos. O que você precisa agora é aquietar a tua alma e saber que existe um Deus. O salmista diz isso no Salmo 46:10. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Alguém disse que o nosso maior, Hudson Taylor, que o nosso maior trabalho é descansar no Senhor. É daí que vem o teu renovo e o teu refúgio. A terra, o território do milagre que você vai experimentar é o teu coração em descanso. Então a palavra que eu quero deixar para você, que é um bom momento para você voltar para Deus agora. É um bom momento para você retornar aos caminhos do Senhor. Você que andava distante, como um pródigo. Você que na trajetória da caminhada decepcionou-se com a igreja, com líderes e pastores. Você que feriu-se, frustrou-se, machucou-se, desiludiu-se. Esse é o momento de você voltar para Deus, se arrepender dos pecados, abrir teu coração novamente. Amém. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, que estava perdido dentro de uma igreja, esse é o melhor momento para você voltar para Deus. Aí na sua casa, do seu jeitinho. Faça uma oração, se arrependa. Converta-se dos maus caminhos. A palavra do Senhor nos ensina que em dias de pragas, devastações, como nos dias de Joel, que as pragas vieram sobre Israel e devoraram tudo. Do pórtico ao altar, o chamado de Deus aos sacerdotes era chorar, orar, na câmara, no recôndito, escondido no seu quarto. Feche a porta do seu quarto. Entre, busque Deus em secreto. Separe um tempo do seu dia para você estar sós com Deus. Se você não tem palavras para dizer, não diga nada. Se você não tem lágrimas para derramar, não derrame. Se você tem apenas gemidos, gema. Porque a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, o Espírito de Deus intercede por nós. É verdade. E nos fortalece. Romanos 8 diz isso. Né? É aqui que Ele nos assiste na nossa fraqueza. Romanos 8:26. É aqui. Então, se você está angustiado, temeroso, desesperado, atormentado, né, por essas questões, a minha palavra para você é: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fique quietinho na presença do Senhor e aquieta o teu coração. Aquilo que há de vir virá, não tardará, não falhará, e o justo viverá da fé. Aleluia. O mesmo Deus que está permitindo agora acontecer tudo isso é o mesmo Deus soberano que vai trazer a transformação e a restauração. Você precisa, como nos dias de Abacuque, acreditar que ainda que a figueira não floresça, não dê fruto na vide, que falha o gado, a cria do gado no curral, mesmo assim você pode se alegrar e se exultar no Deus da sua salvação. Creia nisso, agarre-se nisso. Agora é esse momento para o teu coração. E como conselho de pastores, nós estamos mobilizados como uma igreja para a cidade, para servir nas áreas de maior necessidade nesse momento. Pode nos contactar, pode nos procurar. Nós estamos com os nossos cultos e as nossas reuniões suspensas, mas nós estamos com o coração aberto
com a nossa vida aberta. Nós estamos fazendo os nossos plantões pastorais nas nossas igrejas. Nós estamos orando por vocês incessantemente, todos os dias, orando pela nossa cidade, pela nossa nação. E nós temos uma certeza que tudo isso vai passar e nós vamos nos tornar pessoas melhores. É verdade. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus te proteja. E lembre-se, lá no Egito, durante as 10 pragas, 9 pragas, todo mundo estava exposto. Os judeus não foram atacados, mas a 10ª praga, a ordem era: vem para casa, porque no dia da Páscoa o anjo da destruição vai passar e vocês precisam estar celebrando em casa. Esses dias da sua casa não são dias de tortura, são dias de celebração. Aleluia. Celebre a sua família ao redor da mesa. Celebre com seus filhos. Celebre com seu casamento. Celebre o tempo de comunhão que Deus está te dando oportunidade, o tempo de qualidade. Faça cada refeição uma ceia ao Senhor. Amém. Faça de cada momento de partir uma xicrinha de café, um pedacinho de pão, uma ceia ao Senhor. Glorifique ao Senhor, adore a Ele, celebre a Ele. Façam isso, porque Deus vai nos ajudar e nós vamos passar por essa em nome de Jesus. Amém. Eu quero te dizer o seguinte: você que tem filho, filha em casa, esposa, marido, chama eles, põe no colo, abraça, cheira eles bem gostoso, sabe? Volta à infância, volta naquele momento que você pegou eles quando eles nasceram, que você cuidava, cuida deles agora. É momento de cuidarmos da nossa família e realizar aquilo que o Senhor nos chamou, ser sacerdotes do nosso lar. Queridos, nós ficamos por aqui com o Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, o programa Atualizando. Nós voltamos no próximo sábado, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Em nome de Jesus, nós te abençoamos e declaramos bênção sem medida sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Lembrando que os cultos não acontecem nas áreas físicas, mas nas áreas virtuais. Você pode se conectar às igrejas de todos os pastores aí, que vai ser bênção para você em nome de Jesus. Amém? Um abraço e um beijo no seu coração. Abraço, não saia de casa, hein? Isolamento social. Obedeça.